Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim, palavras do próprio Senhor Jesus. Continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para os campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Guarde isso, ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai lhe avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou-o e beijou-o. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, o novilho gordo. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Você pode curvar a sua cabeça mais uma vez, abaixe a sua fronte. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra. E, acima de tudo, estamos diante da tua presença. Cada homem, mulher, criança, jovem, adolescente, idoso, estamos aqui diante do teu altar. Aqui é a tua casa e nos debruçamos, ó Deus, através da leitura da tua palavra nesse momento. E pedimos, Senhor, fala conosco através desta palavra. Que eu não venha a ser minhas as palavras, mas que o Senhor me use como um canal de bênção em suas mãos nessa noite. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, este texto que nós lemos é uma parábola dentre um conjunto de parábolas que tem temas muito semelhantes. O interessante é que Jesus começa a contar essas parábolas, não para os seus discípulos, não para a multidão que o cercava, mas Jesus conta essas parábolas, para os religiosos que estavam acusando Jesus de um crime muito grave. Eles diziam que Jesus estava pecando porque tinha intimidade, porque tinha relacionamento com pecadores. É o que a religião faz, a religião aponta o dedo, a religião acusa de um sentido moralista da coisa. Jesus está sendo acusado por estar se relacionando com pecadores, sendo que ele mesmo disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E em resposta às acusações desses religiosos, Jesus conta essa série de parábolas. Ele conta a primeira parábola, que é de um homem que tinha 100 ovelhas. E uma ovelha fugiu do aprisco, e ele deixa as 99 ovelhas e sai pelos campos em procura da sua ovelha que estava perdida. E ele retorna alegre e feliz com a sua ovelha nos ombros, agora de volta ao aprisco. Segunda parábola que Jesus conta é a parábola de uma mulher que estava na sua casa e ela perdeu a sua moeda. A moeda não estava sendo procurada por causa do seu grande valor, mas por causa do valor que aquilo significava para a mulher. E a Bíblia diz que ela varre toda a sua casa diligentemente até que encontra a moeda. E quando ela encontra, ela chama as amigas, as vizinhas e se regozijam porque achou a moeda que estava perdida. A moeda estava perdida, precisava ser achada. Quando foi achada, ela se regozijou. E aí, finalmente, nós chegamos no texto em que nós acabamos de ler, onde Jesus contou a parábola de um pai
que tinha 2 filhos e que os 2 filhos estavam perdidos. A diferença do filho mais moço para o filho mais velho era apenas uma diferença geográfica, porque um saiu de casa do pai e ficou perdido. O outro estava perdido dentro da casa do pai. 2 filhos que estavam perdidos e precisavam ser achados. E você conhece a história que nós acabamos de ler juntos. Esse filho mais moço chega diante do pai e diz: pai, me dá a minha parte da herança. Na cultura judaica antiga, essa palavra tinha um poder muito sério e tinha uma profundidade muito grande. Porque quando o filho chega para o pai vivo dizendo: pai, dá a minha parte da herança, é como se ele estivesse dizendo: pai, eu preferia que o senhor estivesse morto. Mas já que o senhor insiste em não morrer, divide logo a herança e dá a minha parte, antecipa a minha parte. E o surpreendente dessa história é que o pai reparte. Ele divide a herança, imagino com muita dor no coração, e o filho pega e sai para o mundo afora. A Bíblia diz que ele sai e vive dissolutamente. É bebida, é mulher, é festa, ele descobre que o dinheiro consegue arrebanhar inúmeros amigos, só que o dinheiro é aquele tipo de coisa que não leva desaforo para casa e que um dia acaba. O dinheiro acabou, ele sente fome e não há outra alternativa para ele a não ser ir trabalhar num campo de porcos. Você sabe que o animal suíno, porco, na cultura judaica daquela época, era considerado um animal imundo. E por ser um animal imundo, não devia se tocar em animal imundo, não deveria cuidar de animal imundo. Ou seja, ele vai trabalhar no fundo do poço. No último trabalho que qualquer ser humano na face da terra, naquele período, iria se submeter. E quando ele está ali, alimentando os porcos, ele sente fome de comer a comida do porco. As alfarrobas, as bolotas selvagens que dava aos animais, ele sente vontade de comer e ele se lembra da casa do pai. E ele trama finalmente todo um discurso dizendo: pai, quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser tratado como seu filho, trata-me apenas como um dos seus trabalhadores. E ele vai em direção ao pai, só que o texto diz que quando o pai o vê de longe, ele vai em encontro do filho. É um pai amoroso. É um pai que está na porta aguardando o retorno do filho, que na cabeça do pai era certo. Quando o menino encontra o pai, ele começa o discurso: pai, pequei contra o céu diante de ti. Mas o pai rapidamente pega, chama os criados e diz: olha, coloca a roupa, a sandália, mata o novilho, coloca um anel no dedo, traz de novo a identidade do meu filho, porque ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Em resumo, esta parábola é sobre um Deus que tem prazer, que tem amor e que tem alegria no retorno do perdido. Essa parábola é sobre a história de um Deus que se alegra na restauração do que está perdido. E você já deve ter percebido que a vida muda muito rápido. Sobretudo o ano de 2020 vai entrar para a história. Eu já me imagino daqui a 20, 30 anos falando sobre o ano de 2020 com os meus alunos. E esse ano tem mostrado o quanto que as coisas mudam em frações de segundos. Nossa vida está em constante mudança, e eu acredito que nós podemos aprender algumas lições sobre este mundo que está em constante mudanças com a vida desse filho mais novo, o filho que saiu de casa. Porque nessa vida onde tudo muda, e muitas vezes muda para pior, nós precisamos cuidar, nós precisamos nos cuidar. E eu aprendo 3 lições com essa parábola. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto, que eu quero convidar você a aprender comigo sobre isso, é que precisamos ter cuidado. Cuidado para não permitir que o seu desejo de autonomia se transforme em autossuficiência. Eu vou repetir. Cuidado para que o seu desejo em ter autonomia não se torne autossuficiência. A autonomia é algo que é extremamente muito bom. Todos nós gostamos e queremos ter autonomia. O que é autonomia? Autonomia é a junção de 2 palavras de origem grega. A palavra autos, que significa próprio ou de si mesmo, e a palavra nomos, que significa lei. Traduzindo de forma literal, a autonomia é a pessoa que rege a sua vida
por lei própria, que dirige a si mesmo de acordo com as suas convicções, suas concepções, aquilo que ele acha como certo e errado. Uma pessoa autônoma é uma pessoa que vive de acordo com as suas convicções, com aquilo que ela aprendeu. E uma pessoa autônoma é o tipo de pessoa que não há necessidade de ficar, tutoriando essa pessoa. Não precisa ficar o tempo todo dizendo, olha, isso é certo, olha, isso é errado, olha, não faça isso, não faça aquilo. Não, essa é uma pessoa que já aprendeu, ela é autônoma. Isso é uma bênção, é muito bom. Porque todo pai deseja que os seus filhos se tornem autônomos. Quem tem filho pequeno aí sabe muito bem. Porque há um momento, por exemplo, que o pai e a mãe ensinam o filho a escovar os dentes. Telzinho está nesse processo. A gente fala, escovar os dentinhos. Ele faz assim, ó. Aí ele vai lá, pega a escovinha, a gente escova junto com ele, dizendo, filho, tem que escovar os dentinhos para o bichinho não vir comer teu dentinho. Vai chegar um momento em que o pai não vai mais ensinar, vai dizer, filho, escova os dentinhos. Ele vai mandar, ele vai dar ordem, ele vai falar, filho, escova o dentinho. E a gente faz isso na expectativa de um dia não precisar mais chegar para o infeliz e dizer, filhinho, já escovou o dentinho? Não, mamãe, ainda não escovou o dentinho. Por que não escovou o dentinho? Porque eu estou com preguiça. Filho, você precisa escovar o dentinho, porque senão o bichinho vai lá pegar o seu dente e você já tem 30 anos, está na hora de aprender a escovar o dentinho sozinho. A gente não quer que isso aconteça porque não faz sentido. Autonomia. Pelo menos em tese, a gente cresce e aprende o que nós temos que fazer da vida. Pelo menos em tese devia ser assim. Aí o problema é que na vida cristã, isso muitas vezes não acontece. Quer dizer que já faz 30 anos de fé, 30 anos servindo a Deus, e ainda é necessário ficar insistindo, ficar lembrando, ficar falando que é necessário perdoar o seu irmão, a sua esposa, o seu filho, o seu patrão, ainda é preciso. Já faz 20 anos de fé, e tem que ficar lembrando, tem que ficar insistindo, tem que ficar falando que você não pode jogar a sua família no lixo, você precisa valorizar a sua casa. Faz 10, 15 anos de fé e ainda tem que ficar falando, tem que ficar repetindo, tem que ficar insistindo que é necessário contribuir para o reino de Deus. Na fé não houve autonomia. Gente com autonomia sabe o que deve e o que não deve fazer. Gente com autonomia sabe o que é certo e o que não é certo. Agora, isso é um fio de navalha também. É algo muito tênue, muito complicado. Por quê? Porque há um limite, preste atenção aqui, entre a autonomia e a autossuficiência. Por quê? É muito fácil a gente cair da autonomia para a autossuficiência. O que é uma pessoa autossuficiente? É quando o nosso desejo de autonomia, o nosso desejo de assumir as responsabilidades da nossa vida, o nosso desejo de não precisar com que alguém fique nos incentivando, fique nos falando, fique nos lembrando, fique nos manivelando, a sermos quem Deus quer que nós sejamos, quando isso tudo se transforma naquela sensação de que nós damos conta de tudo sozinhos, que nós não precisamos de nada e nem de ninguém. Isto é autossuficiência. Na autonomia, eu sei o que é certo e errado. Eu sei o que espera de mim. Eu sei o tipo de pessoa que eu devo ser. Mas eu também sei que eu dependo das pessoas e eu dependo de Deus. Já na autossuficiência, eu começo a alimentar a fantasia de que eu não preciso de nada, não preciso de ninguém e eu não preciso nem de Deus. Na autonomia, eu assumo a responsabilidade daquilo que eu digo. E eu digo, Senhor, eu preciso ser uma bênção na vida das pessoas. Só que na autossuficiência eu digo, a minha vida eu vivo do jeito que eu quiser. Na autonomia eu digo, Deus, o Senhor tem um propósito para a minha vida e eu decido viver os seus propósitos. Na autossuficiência eu digo, é eu que decido o que eu quero para mim, ponto final, e ninguém interfere na minha vida e é isso que eu quero, acabou.
veja que há um nível muito curto entre a autonomia, entre a autossuficiência. Na autonomia eu tenho que entender que há uma decisão importante para eu tomar. Eu estou diante de um novo projeto, eu estou diante de uma decisão e eu não sei o que fazer. O autônomo, ele dobra os seus joelhos e ora ao Senhor pedindo direção. Na autonomia, quando eu estou passando por um problema em casa, quando eu estou passando por um problema com os meus pais, eu busco uns conselhos em outras pessoas, eu busco gente boa de Deus para me ouvir, para me aconselhar. E ainda que eu siga o conselho do meu conselheiro, e mesmo seguindo esse conselho, as coisas não funcionam, não dão certo, eu não vou culpar quem me aconselhou e por eu ter feito aquilo que ele me aconselhou, porque o autônomo sabe que ele não deve culpar aquele que tentou ajudar e não conseguiu. Mas na autossuficiência, eu não oro mais. Na autossuficiência, eu não busco conselhos, eu resolvo os meus problemas, eu resolvo tudo sozinho, tudo é do meu jeito, eu não consigo perceber nem as minhas próprias fragilidades. Então, cuidado para o seu desejo de autonomia não se tornar autossuficiência. Por que isso é um perigo? Porque todo autossuficiente, no fim, ele se rebela contra Deus. Todo autossuficiência, no fim, rebela-se contra Deus, porque não tem como se relacionar com Deus e querer ser autossuficiente. Porque a primeira decisão, a primeira grande convicção de quem serve a Deus é: eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu sem nada, sem Deus eu não sou nada, eu preciso de Deus. E o autossuficiente não dá abertura para isso. Por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. No mundo, no céu, na terra e debaixo da terra, só existe um que é autossuficiente, e esse é Deus. Deus é autossuficiente. Mas olha a beleza de Deus, olha que coisa linda. Deus é autossuficiente em si mesmo. Eu sei que foi redundante, foi de propósito. Só que mesmo sendo autossuficiente, Deus decidiu precisar de nós. Eu gosto muito daquele texto que Jesus chega para os discípulos, ele quer ter a entrada em Jerusalém, né? E ele vai entrar em Jerusalém com um jumento, mas ele não tem um jumento. Ele chega para os discípulos e diz: vai até o lugar tal, na cidade tal, lá tem um jumentinho amarrado num arbusto, pega esse jumentinho. Se alguém perguntar para você, para que você vai fazer esse jumentinho, diga a ele que o mestre precisa desse jumento. O mestre precisa desse jumento. Olha que coisa linda. Deus é único, é autossuficiente, mas ele decidiu precisar de nós e dos jumentos. Espera aí. Ele decidiu precisar de nós e também precisar dos jumentos, para que fique bem claro, né? Ele precisa, porque ele decidiu, mas Deus é autossuficiente. Nós somos dependentes dele. Mas na autossuficiência isso não acontece. Na autossuficiência nós nos rebelamos contra Deus e dizemos: Senhor, sem ti eu dou conta, sem o Senhor eu me viro, do jeito que eu faço é melhor que o seu. E sabe o que é mais triste, meus irmãos? É que o autossuficiente, muitas vezes, só vai aprender da pior maneira possível. Tem que experimentar, desejar comer alfarrobeira de porco para entender que tomou o rumo errado na vida. É o caso desse jovem da parábola. Precisou estar fedendo porco num chiqueiro, desejando comer a comida, a lavagem do porco, para perceber que na busca de autonomia, ele se tornou autossuficiente. Disse que não precisava mais do pai, que desejava que o pai tivesse morto. Cuidado para que o seu desejo de autonomia, que é bom, mas cuidado para que ele não se transforme em autossuficiência. E você sabe, e a gente não pode esquecer da bênção que é conviver com pessoas. Então, cuidado, para não se esquecer o quanto você, o quanto eu, o quanto todos nós dependemos de Deus. Segunda lição: cuidado para não permitir que o seu desejo de conquista, que o seu desejo de crescer, se transforma em perda de foco. Preste atenção. Cuidado para que o seu desejo de conquista não te faça perder o foco. Olha só o texto que nós lemos.
Foi exatamente isso que aconteceu com esse menino. Ele queria conquistar, mas queria conquistar o quê? Ele queria conquistar a sua liberdade, ele queria conquistar a sua independência, ele queria conquistar valorização, ele queria conquistar amigos, ele se cansou da casa do pai e ele queria conquistar o mundo. É um desejo genuíno. Ele queria conquistar e isso é bom. Deus nos fez assim, com esse sentimento de conquista. Todos nós temos sonhos de conquista, todos nós temos desejos de conquista que são muito importantes. Quem não quer conquistar a tão sonhada casa própria? Quem não quer ter um bom carro, um bom emprego? Quem não quer poder viajar com a família? Quem não quer poder fazer aquela viagem dos sonhos? Quem não quer todas essas conquistas? Tudo isso é muito bom, tudo isso é válido. O problema é quando nós buscamos as conquistas única e exclusivamente pela conquista. Quando nós buscamos essas conquistas, na verdade, isso nos aponta na direção de um único e exclusivo desejo. Eu quero conquistar reconhecimento, valorização, a conquista de um lugar ao sol neste mundo de autoestimas fragilizadas. O problema é quando esse meu desejo de conquista é transportado na conquista do amor do outro, na conquista, sabe, desse palco onde os holofotes estão sempre voltados para mim, a conquista da capacidade de finalmente provar para todos que duvidaram de mim que eu tenho valor. É aí que está o problema. A conquista pela conquista. Porque aí, meu irmão, esse desejo de conquista muitas vezes se transforma em, preste atenção, em obsessão. Obsessão. E você conhece uma pessoa obcecada, uma pessoa que está obsessiva, quando ela não importa o que ela conquista, quando não importa o que ela tenha, não importa o que vitória ela alcançou, ela nunca encontra paz. Ela nunca encontra contentamento. Essa é uma pessoa obcecada. Ela pode ter acabado de ter uma vitória espetacular que todo mundo gostaria de ter, conquistou algo que é fantástico, mas ela não tem paz. Essa é a pessoa obcecada. Pode ter uma coisa boa, mas não tem prazer naquilo. Sabe, eu conheci um rapaz, um senhor já. O moço tinha um negocinho bacana, mas muito bacana, muito bacana. Um negócio que era pequeno, mas fez dele um homem próspero. Ele conseguiu, sabe, sustentar a família, estudou os seus 3 filhos com esse pequeno negócio, ponha a mesa farta todos os dias na casa, mas o sujeito não tinha paz. O sujeito não tinha contentamento, não tinha prazer, e ele queria uma coisa maior, ele queria algo maior para si, um desejo de se provar para o seu pai, que disse para ele quando era criança, que ele não ia dar em nada. Ó, uma semente que o pai lançou lá atrás, você não vai dar em nada. E ele tinha um negócio de sucesso, era um negócio modesto, mas deu tudo para ele. Mas nesse desejo de provar, de mostrar que ele tinha condições, de querer reconhecimento, aí ele deu aquele passo, aquela tentativa para dar finalmente aquela guinada da vida. No fim, ficou sem o que pretendia ter e sem o que tinha. O desejo de conquista se tornou obsessão. Sabe, o sujeito tem uma família tão bonita, filhos tão queridos, mas não tem paz. Está inquieto, querendo repor, sabe lá o quê. As mulheres me dão licença, mas eu sinto que isso tem muito a ver com a personalidade masculina. Isso tem muito a ver com o homem. Sabe quando o homem está chegando naquela casa dos 50 anos, o Fabião chegou aos 50 ontem. E eu não estou falando do Fábio aqui, tá? Mas geralmente quando o homem chega lá nos seus 40 e tantos, 50 e tantos, tem aquela chamada crise de meia-idade. O que é a crise de meia-idade? Aquela sensação de que a gente tem mais tempo para trás do que para frente. Tem mais tempo que passou do que resta. E aí, sabe, bate aquela tristeza da idade. Começa a ficar pensando em tudo que não fez, em tudo que podia ter feito e não fez, em tudo que não viveu. E aí o camarada começa a pensar naquela namoradinha da escola.
Onde será que ela está? Será que ela está bem? Será que continua bonita? Será que ela casou? Será que está bem casada? Ou será que ela está sofrendo? Ah, se eu tivesse tentado. E se eu tivesse feito aquilo que eu não fiz? E se eu tivesse não feito aquilo que eu fiz? E daí começa aquela melancolia de alma, sabe? Minha vida podia ter sido tão diferente. Eu poderia ter pegado tantos outros caminhos. Eu podia ter feito tanta coisa que eu não fiz. E agora eu já estou com 50 anos e eu cheguei a um lugar nenhum na vida. Aí o caboclo toma uma decisão importante. Que ele tem a sensação de que vai mudar tudo e vai recuperar todo o tempo perdido. Ele diz, vou vender meu carro. Vou comprar uma moto. E ele vende o carro e compra a moto. Irmãos, eu estou inventando isso aqui, isso não existe. Estou aqui inventando, estou aqui, sabe, viajando. Compra a moto e diz, eu vou para o Chile. Vou para o Chile de moto. Chega na esposa e fala, esposa, vamos comigo. Para onde? Para o Chile. Fazer o que no Chile, rapaz? Andar de moto. Que moto, rapaz? A moto, a minha moto. Onde você arrumou essa moto? Eu vendi o carro. O nosso carro? Eu sei que isso não acontece. Mas daí o sujeito, que tinha uma vida tão bacana, que tinha uma vida tão legal, uma mulher tão legal, que sempre esteve do lado dele, batalhou do lado dele, inclusive quando o infeliz fez besteira, por causa dessa inquietação de sentir que não fez nada daquilo que deveria fazer, resolve jogar a família no lixo. Então não faça isso. Não faça isso. Cuidado para o seu desejo de conquista não se transformar em perca de foco. Cuidado, cuidado. Toda inquietação gera obsessão. E a obsessão gera pressa. Pressa, vontade de que tudo aconteça rápido, não há mais tempo a perder, eu já perdi muito tempo, obsessão, pressa, e daí nessa pressa, o camarada começa a atirar para todos os lados, se aventurar em vários negócios, não, porque agora a onda é essa aqui, não, porque tem que fazer isso, isso vai bombar, isso vai acontecer, e ele começa a buscar uma grande guinada, uma grande mudança, o tempo passa, e a gente começa a sentir saudade, lá na frente, do tempo em que nós éramos felizes e não sabíamos. Na parábola isso acontece na vida daquele moço. Ele sente saudade da casa do pai. Ele olha para o seu passado e diz, eu era feliz e não sabia. Na casa do meu pai, até os trabalhadores têm o que comer. A casa do meu pai. Cuidado para sua busca incessante pela conquista não fazer você desviar o foco. E a terceira e última lição que eu aprendo nesse texto é, cuidado para não permitir que o desejo de uma identidade superior se transforme em inveja. Vou repetir, cuidado para que um desejo de uma superioridade não se torne em inveja. Por quê? Olha a vida desse moço. No fundo, esse jovem da parábola queria ser mais do que aquilo que ele já era. E ele viveu num mundo onde o direito de primogenitude era um dos alicerces fortes da sociedade. Porque na lei judaica antiga, o filho que nascia primeiro, todo filho que nascia depois do primogênito, ele viveria sempre à sombra do filho mais velho. E esse moço, que era o filho mais novo da casa daquele pai, ele permitiu que essa circunstância de ser o filho mais novo, que não ter o direito da primogenitude, ele permitiu que isso se tornasse um peso para a sua alma. E ele finalmente decidiu, eu quero ser mais do que aquilo que eu já sou. Eu quero ser superior ao que eu já sou. Eu quero sair da sombra da minha família, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero ser Deus da minha própria história. Eu quero. Aquele jovem queria ser mais do que aquilo que ele já era. Ele queria ser mais do que aquilo que Deus planejou que ele fosse. Queridos, e toda pessoa que quer ser mais do que é, se ressente de ser menos. Toda pessoa que quer ser mais do que aquilo que ela já é, essa pessoa se torna uma pessoa ressentida.
Porque ela sofre em pensar na ideia de ser menos do que aquilo que ela já é. E preste atenção, toda postura de superioridade esconde no fundo um grande complexo de inferioridade. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Todas as pessoas que eu conheço, que tem que ficar se impondo, que tem que ficar dizendo, ó, eu que mando aqui, hein? Ó, você sabe com quem está falando? Ó, sou eu que estou falando, ó, eu sou isso, eu sou aquilo. Todas as pessoas que eu conheço têm que ficar se impondo, dizendo o que é e o que não é, o que faz e o que não faz, são pessoas que lutam contra os seus complexos de inferioridade. Sabe por quê? Porque quem é não precisa ficar se afirmando dizendo que é. Quem é, é. Quem é, é. Só quem sabe quem é pode ser menos. Só quem sabe quem é pode ser menos. Foi exatamente isso que eu aprendi com o Senhor Jesus na cerimônia do lava-pés. Jesus, sabendo quem Ele era, o Deus vivo, a Bíblia diz que Ele tira as suas vestes, cinge-se com uma toalha na cintura, ajoelhou numa posição de humildade, pegou os pés de um a um dos seus discípulos e lavou os pés de todos os seus discípulos. Só quem sabe quem é pode se humilhar para ser menos. Quem não sabe quem é, quer sempre ser mais do que aquilo que ele já é. E quem não sabe quem é, precisa ficar se reafirmando o tempo todo para mostrar para todo mundo quem ele é. Você sabe quem eu sou? Fala toda hora, você sabe quem eu sou? Para ver se alguém concorda, para ver se alguém aplaude. O sonho de toda pessoa que diz, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? O sonho dessa pessoa é que o outro responda dizendo, eu sei quem você é, por isso eu abaixo minha cabeça. O grande problema da gente querer ser mais é que isso nunca dá certo. Nunca dá certo, porque começa a surgir um mecanismo que a psicologia diz que todo ser humano tem. E esse mecanismo é chamado de inveja. Inveja. A inveja consiste na sensação de que eu não sou quem eu deveria ser. Por quê? Porque a minha vida não se configurou do modo que ela deveria se configurar. Por exemplo, da maneira que se configurou na vida do outro. Isto é inveja. Ah, eu não sou quem eu gostaria de ser, porque eu não tive a chance que você teve. Ah, eu não sou quem eu gostaria de ser, porque eu não nasci na família que você nasceu. Eu não sou quem eu gostaria de ser, porque eu não tenho a grana que você tem. Eu não tenho o trabalho que você tem. Eu não tenho os amigos que você tem. Ou seja, ser quem eu queria ser tem a ver com o lugar e as configurações desse lugar. E de repente eu olho para o lado, o outro tem todas as configurações favoráveis que eu não tenho. Ou seja, eu queria ver se você estivesse na minha pele. Ó, muda o discurso. Queria que você estivesse na minha pele. Queria que você estivesse no meu lugar. Queria que você estivesse um dia na minha pele. Quando alguém diz, eu queria que você estivesse na minha pele. Esse é o invejoso por essência. Esse é o essencial invejoso. Queria que você estivesse na minha pele. Porque ele está dizendo o seguinte, é no lugar ideal que a gente é feliz. E você só é feliz porque você está nesse lugar ideal. Se você saísse daí e viesse para o meu, eu queria ver você ser feliz. Eu queria ver você ser feliz. Então sai desse lugar ideal e vem aqui viver a minha vida. Na minha vida que tudo se configurou do jeito tudo zoado. Aí eu quero ver você ser feliz aqui. A inveja desse jovem da parábola chegou num ponto tão alto que ele tinha inveja, não de gente mais, ele tinha inveja de porcos. Ele não tinha apenas vontade de comer o que os porcos comiam, e o texto é claro nisso. Ele desejava comer as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas para ele ninguém dava nada, o texto diz isso. Mas para mim ninguém dá nada. E essa é a dor dele.
porque até os porcos tinham quem cuidasse dele, e ele não. A inveja dele está no próprio animal, porque o porco tinha quem o alimentasse todos os dias, agora ele não. Até os porcos tinham quem se ocupasse com eles, mas ele não. E ele começa a invejar os próprios porcos. E a inveja desse menino é tão grande, que até o desejo de retornar para a casa do pai é influenciado pela inveja. Está com a tua Bíblia aberta? Acompanha o texto aí. Quando ele começa a ensaiar, dizendo que ia voltar para a casa do pai, qual que é o discurso que ele monta? Ele monta um discurso na cabeça dele. E ele ensaia o discurso. Quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me apenas como um dos seus trabalhadores. Ou seja, eu quero outro lugar, além desse lugar que eu estou aqui agora. Porque eu não posso continuar aqui querendo lugar de porco. Eu tenho que querer o lugar dos trabalhadores do meu pai. Porque os trabalhadores do meu pai têm quem se preocupa com eles. Então eu não quero mais continuar querendo o lugar dos porcos. Eu quero agora ter o lugar dos trabalhadores do meu pai. Ó, a motivação influenciada pela inveja. E é por isso que quando ele chega, preste atenção, quando ele chega na casa do pai, o pai não deixa ele dizer a parte final do discurso ensaiado. Você prestou atenção? O pai interrompe. Ele chega diante do pai e aí ele começa o discurso ensaiado. Ele diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele diz isso, o pai corta. O pai interrompe. O pai não deixa ele dizer: trata-me como um dos seus trabalhadores. Por quê? Por quê? Porque não adianta substituir uma inveja por outra inveja melhor. Não adianta, você precisa entender uma coisa: não tem ninguém no seu lugar. Não tem ninguém no seu lugar. E você não precisa do lugar de ninguém, porque o teu lugar é o lugar de filho. Filho. É isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos estar no lugar de ninguém. Nós não precisamos que as coisas se configurem da forma que eu acho que precisa se configurar. Porque o que eu preciso entender é a minha posição diante do meu pai. E eu sou filho. Filho. Você é filho. Você é filha. Não tem que invejar o lugar de ninguém, porque você é filho. Na sua vida, na minha vida, as coisas foram do jeito que deveriam ter sido. Saiba que elas são do jeito que Deus quis para a sua vida. E olha o que a Bíblia diz sobre isso. Romanos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se na tua vida as coisas não se configuraram da maneira com que você achava que deveria se configurar, Deus permitiu que fosse assim, para que até mesmo as tragédias que nós passamos na vida se transformem em bênção em algum momento da nossa história. Então eu não tenho que invejar o lugar de ninguém, porque no reino de Deus quem eu sou está muito claro. Eu sou filho de um pai amoroso que tem prazer em me abençoar. E essa é a minha posição. Então, querido, antes do filho terminar a frase, o pai diz: tragam a melhor roupa. Traga um anel para colocar no dedo dele, coloca a sandália nos seus pés e mate um novilho gordo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmão, existe um caminho e existe vitória para você em nome de Jesus. Você é filho. 3 coisas que foram muito importantes na vida desse jovem e que são importantes para você e para mim nessa noite. Primeiro, ele caiu em si. Ele caiu em si. A mudança na vida desse jovem começa quando ele cai em si. Antes de eu olhar para fora, eu preciso olhar para dentro. Antes de eu olhar para as pessoas, eu preciso olhar para mim. Jesus diz que antes de reparar no cisco do seu olho, olhe a trave que está no seu. Então, se você e eu cairmos em si, nós voltaremos para a casa do Pai dizendo, sabe, quem não cai em si, olha e diz: Pai, se o Senhor tivesse sido um pai melhor, mãe,
se a senhora tivesse sido uma mãe mais presente na minha vida. Irmão, se você tivesse não me tratado da maneira com que você me tratou. Quem ainda não caiu em si, joga sempre a culpa no outro. Mas não. É quando eu caio em mim que eu digo, eu pequei. Sou eu. Não é outro. Não é meu pai. Não é minha mãe. Não é meu irmão. Não é o fulano. Não é o ciclano. Sou eu. Depois que eu caio em mim, eu não julgo mais ninguém, porque sou eu. Olhar para o outro é sempre mais fácil, o que é difícil, olhar para a gente, para nós. Segunda coisa, depois que ele caiu em si, o texto diz que ele se arrependeu. Quando a gente cai em si, a gente precisa se arrepender de verdade. Aquele jovem diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti, porque primeiro todo pecado é sempre diante de Deus, e depois diante das pessoas, é sempre primeiro diante de Deus. Eu pedi perdão, não é uma questão de reconhecer que fulano me feriu, ou que eu fiz algo ruim para você. Arrependimento em primeiro lugar é uma questão de reconhecer que eu pequei contra Deus. Eu pequei contra o Senhor e depois, pecando contra o Senhor, eu pequei contra você. Por quê? Porque se eu levasse Deus a sério, eu não teria feito o que eu fiz com você. Terceiro, ele caiu em si, ele se arrependeu. E terceiro, ele se levantou e foi. Se levantou e foi. E é muito bonito a gente pensar. É muito bonito a gente imaginar o que a gente tem que fazer. Difícil é a gente ir lá e fazer acontecer. Mas a gente precisa se levantar de uma vez por todas e ir. Muitas vezes eu fico pensando, eu queria tanto me reconciliar com aquela pessoa, eu queria tanto voltar para aquela minha amiga, o meu amigo, dizer, olha, me perdoe. Eu queria tanto chegar no meu pai, na minha mãe, dizer, me perdoa, porque eu não reconheci tudo que o Senhor fez por mim. Eu queria tanto chegar para o meu pai e dizer, pai, eu sei que o Senhor agiu da maneira incorreta comigo, mas eu não vim aqui para te acusar, eu vim dizer que eu te amo, e vim te pedir perdão por algo que o Senhor fez por mim, porque eu te amo, tu é meu pai. É muito bonito a gente imaginar isso. O difícil é a gente ir lá, bater na porta. O difícil é a gente pegar o telefone e ligar para aquela pessoa que a gente está emburrada há muitos anos e dizer, olha, vem cá, eu queria marcar com você um café, será que dá para a gente se ver? Isso que é difícil. É bonito a gente imaginar, mas o difícil é a gente chegar, olhar no olho e pedir, me perdoa. Eu queria tanto ter mais intimidade com Deus. Isso é lindo. O difícil é então orar mais, ler mais a Bíblia, sem precisar alguém manivelar, dizendo, opa, vamos orar, vamos. Ele levantou-se e foi. Eu queria orar por você. Será que você pode se colocar em pé? Vamos orar juntos? Sabe, talvez tenha pessoas aqui, talvez tenha pessoas aqui que precisam cair em si, que precisam se arrepender de verdade e voltar para Deus. Agora nós temos a oportunidade de fazer isso, de nos arrependermos, de voltarmos para Deus. Essa é a oportunidade de fazermos isso, de nos levantar hoje aqui, nesse local, nesse templo, e começarmos a experimentar uma nova vida, algo novo, um recomeço. Eu creio que Deus te tirou da sua casa hoje, Deus usou aquele seu amigo, a sua amiga, para te convidar para vir aqui, ou simplesmente você sentiu no coração de se arrumar e vir à igreja hoje. Primeiro, porque Deus quis que isso acontecesse na sua vida. Segundo, porque Ele aqui quis te dar uma oportunidade de um novo recomeço, de um novo tempo. Então essa palavra é para mim. E esse meu desejo de ser constantemente autossuficiente em mim mesmo. Você que anda autossuficiente, você que percebe que tomou decisões erradas sem consultar ao Senhor, Deus está dizendo, vem. Você pode fechar os seus olhos? Baixe sua cabeça. Você que tomou decisões na sua vida sem consultar a Deus, e talvez agora você esteja até colhendo algumas consequências dessas atitudes. A palavra de Deus para você é, volte
Volte. Talvez você no meio do caminho perdeu o foco. Não se ressinta. Não se ressinta, não se lamente. Apenas reconheça que você precisa voltar para a casa do Pai. Você precisa voltar para os braços do Pai, para os planos do Pai, para os sonhos do Pai. Talvez você esteja invejando o lugar de outro. Eu quero te convidar a assumir o seu lugar nessa noite. E o seu lugar é um lugar de filho. Vamos orar? Oh, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ah, Deus, nessa noite nós queremos, ó Pai, nós entendemos. Reconhecemos que muitas vezes o nosso desejo de autonomia se transforma, Senhor, em autossuficiência. A gente se perde, a gente se confunde, a gente começa a achar que tudo depende da força do nosso braço, das coisas que nós sabemos, das coisas que nós fazemos, das nossas capacidades, da nossa habilidade. Pai, nos perdoa, porque tudo isso nos faz perder o foco. E aí a gente começa a sonhar sonhos que nunca foram seus para a nossa vida. A gente começa a desejar ser pessoa que nós nunca recebemos a missão de ser. Ah, Pai, nos perdoa. Hoje, diante do nosso Pai, nós nos dobramos e pedimos: Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Se porventura entrou aqui alguém, ó Deus, que consegue nessa noite reconhecer que no meio do caminho perdeu o foco, se aventurou em projetos que não deveria ter se aventurado, e na busca de manter esses projetos abandonou o que era mais importante na sua vida, o que de mais valor o Senhor nos concedeu. Deus, fortaleça essa pessoa para que hoje ela consiga ouvir a voz do Pai dizendo: volte. Ah, Deus, mas a verdade é que se o Senhor não nos tocar, nós não conseguimos voltar. O nosso coração orgulhoso, nosso coração, ó Deus, altivo, não nos deixa voltar. Então quebranta o nosso coração nessa noite. Deus, se porventura alguma coisa ainda precisa ser curado, para que finalmente nós nos coloquemos diante da posição de ser quem o Senhor quer que nós sejamos, que isso caia por terra nessa noite. Enche-nos de Ti, enche-nos da Sua graça, enche-nos da Sua glória, enche-nos e nos dê um coração mais parecido com o Teu, de maneira que nós venhamos buscar nos reconciliar com tudo e com todos aqueles que nós ferimos ou que fomos feridos. Pai, em nome de Jesus, tudo que nós queremos é voltar para Ti. E que em voltando para Ti, nós venhamos contaminar todas as pessoas que estão ao nosso redor com o amor bondoso e fiel do nosso Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos leva a experimentar um novo tempo. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração nessa noite. Em o nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Diga graças a Deus. Amém. Amém, Senhor.